Estamos entrando na terceira sessão de terapia. Na terceira sessão, completou sua história deveras característica de seus esforços para cumprir seu juramento obsessivo. Naquela noite, a última reunião de oficiais realizou-se antes do fim das manobras. Coube-lhe responder ao brinde de O Cavalheiro da Reserva. Ele estava bem, mas como se estivesse em um sonho, de vez que atrás de sua mente estava sendo incessantemente atormentado pelo seu juramento. Passou uma noite terrível. Argumentos e contra-argumentos debatiam-se entre si. O principal argumento fora, naturalmente, que a premissa na qual se baseava seu juramento de que o tenente A lhe pagara o dinheiro provou ser falsa. Entretanto, consolara-se com o pensamento de que o negócio ainda não estava concluído, pois A estaria, na manhã seguinte, dirigindo-se com ele por parte do caminho até a estação ferroviária em P. No número, a nota 1 diz o seguinte: o registro original de Freud mostra que esse lugar era, eu não consigo pronunciar. Deve ser uma palavra tipo da Polônia, não sei. PRZEMYSL. De modo que ele ainda teria tempo de lhe pedir para um favor necessário. Nota 2. Consulta o mapa esboçado, a página 212, pode tornar esse parágrafo mais fácil a compreensão. Não está na página 212. Então, eles falaram errado. Deve estar em alguma outra página, mas eu vi esse mapa. Não sei se na historinha que o Freud cria, ou se nessa mesma, mas eu vi esse mapa. Aparece no caso, sim. Mas não está na página 212, não. Tem um erro. Está aqui. Está na página 215. O mapa está aqui. A cena das manobras está aqui. O correio fica aqui. Tá. Continuamos assim. Corrijam aí que é na 215, tá? Bom, voltando. Na realidade, ele não o fizera e permitiu a A sair sem ele. Contudo, dera instruções a seu adjunto para fazer A saber que ele tinha intenção de lhe fazer uma visita à tarde. Ele próprio alcançou a estação às 9h30 da manhã. Lá depositara sua bagagem e providenciara várias coisas que tinha de fazer na cidadezinha, com a intenção de depois fazer a visita a A. A vila para onde A fora nomeado distava cerca de 1 hora de viagem da cidade de P. A viagem por trem até o lugar onde estava a agência postal, Z, levaria 3 horas. Ele calculara, portanto, que a execução de seu complicado plano lhe daria tempo exato para apanhar o trem da noite que partia de P para Viena. As ideias que lutavam dentro dele foram, de um lado, que ele estava simplesmente sendo covarde e, obviamente, apenas tentando escapar do desprazer de pedir a A que fizesse o sacrifício
em questão e de fazer uma figura idiota à frente dele. E isso é que explicava por que ele estava desrespeitando o seu juramento. Por outro lado, era a ideia de que, pelo contrário, seria covardia sua realizar, em itálico, o seu juramento, de vez que só queria fazê-lo assim, a fim de que fosse deixado em paz por suas obsessões. Quando, no decurso de suas deliberações, acrescentou o paciente, ele achava os argumentos tão nitidamente equilibrados assim, era seu hábito permitir que seus atos fossem decididos por eventos casuais, embora pelas mãos de Deus. Por conseguinte, quando um carregador na estação se dirigiu a ele com as palavras: "O trem das 10 horas, senhor", ele respondeu: "Sim", e de fato fora no trem das 10 horas. Desse modo, criou um fait accompli, uma coisa que foi feita, e se sentiu enormemente aliviado. Providenciara a reserva de um lugar para a refeição no carro-restaurante. Na primeira estação em que pararam, lembrou-se de repente de que ainda tinha tempo para sair, esperar pelo próximo trem que descia, viajar de volta nele até P, dirigir-se até o lugar onde o tenente A estava aquartelado, de lá empreender a viagem de trem de 3 horas de percurso, junto com ele até a agência postal e assim por diante. Fora apenas a consideração de que reservara seu lugar para a refeição com um comissário do carro-restaurante que o impedira de realizar esse plano. Ele, contudo, não o abandonara. Só deixara para sair numa próxima parada. Dessa maneira, ele se debatera com as ideias de estação a estação, até que alcançara uma, na qual lhe parecia impossível sair, porque tinha parentes que lá moravam. Determinara, pois, atravessar Viena, cumprimentar lá o seu amigo e lhe expor todo o assunto, e assim, depois que seu amigo tivesse tomado sua decisão, apanhar o trem noturno de volta a P. Quando expus a dúvida quanto a saber se isso teria sido viável, assegurou-me que teria tido meia hora a poupar entre a chegada de um trem e a partida de outro. Entretanto, quando chegara a Viena, não conseguiu encontrar seu amigo no restaurante onde esperava encontrá-lo, nem encontrara a casa do seu amigo até às 11 horas da noite. Ele lhe contou toda a história naquela mesma noite. Seu amigo mantivera suas mãos erguidas de assombro por pensar que ele ainda podia duvidar se estava sofrendo de uma obsessão, e o acalmou naquela noite de modo que ele pudesse dormir tranquilo. Na manhã seguinte, foram juntos para a agência postal a fim de remeter as 3,80 coroas à agência postal Z, onde havia chegado o pacote contendo o pince-nez. Foi essa última explicação que me forneceu um ponto de partida do qual pude começar a pôr em ordem as diversas distorções implicadas em sua história. Depois que seu amigo o trouxe até o seu perfeito juízo, ele não remetera a pequena quantia de dinheiro em questão nem ao tenente A, nem ao tenente B, mas diretamente à agência postal. Ele, portanto, deve ter sabido que devia a importância das despesas com o pacote e mais ninguém senão ao oficial da agência postal, e deve ter sabido isso antes de iniciar sua viagem. Revelou-se que, com efeito, ele o soubera antes de o capitão fazer seu pedido e antes que ele próprio fizesse seu juramento. Isso porque agora lembrava que poucas horas antes de encontrar o cruel capitão, tivera ocasião de se apresentar a outro capitão que lhe contara como estavam realmente as coisas. Esse oficial, ouvindo o seu nome, lhe contara que estivera na agência postal pouco tempo antes e que aí a jovem dama lhe perguntou se ele conhecia o tenente L, que é o paciente, para quem chegara um pacote
a pagar contra entrega. O oficial respondeu que não, mas a jovem dama fora de opinião que ela podia confiar no desconhecido tenente e dissera que, no meio tempo, ela própria pagaria as taxas. Fora assim que o paciente se apossou do pince-nez que havia encomendado. O cruel capitão cometera um equívoco quando, ao lhe entregar o pacote, lhe pediu para pagar a em reembolso as 3,80 coroas, e o paciente deve ter sabido que foi um engano. Apesar disso, fizeram um juramento fundado nesse equívoco, um juramento que estava fadado a ser um tormento para ele. Assim fazendo, suprimira para si próprio, justamente como suprimira para mim, ao contar a história, o episódio do outro capitão e a existência da confiante jovem na agência postal. Devo admitir que, quando se fez essa correção, seu comportamento se tornou cada vez mais sem sentido e ininteligível do que antes. Depois que deixou seu amigo e retornou à família, suas dúvidas mais uma vez o assaltaram. Os argumentos de seu amigo, via ele, não foram diferentes dos seus próprios argumentos, e ele não estava em delírio algum de que seu alívio temporário podia ser atribuído a alguma coisa mais além da influência pessoal do seu amigo. Sua determinação de consultar um médico configurou-se num delírio da seguinte forma engenhosa. Pensava que iria encontrar um médico que lhe desse certificação do fato de que, para recobrar a saúde, lhe era necessário realizar um ato tal como ele planejara com relação ao tenente A. E o tenente, sem dúvida, deixar-se-ia persuadir pela certificação e aceitar dele as 3,80 coroas. A oportunidade de um dos meus livros ter caído em suas mãos justamente naquele momento orientou a sua escolha para mim. Não era, contudo, questão de conseguir de mim um certificado. Tudo quanto me pediu foi fato muito razoável, ser libertado de suas obsessões. Muitos meses depois, quando sua resistência atingiu seu ápice, sentiu uma vez mais a tentação de viajar a pé, na tal cidade P, apesar de tudo, a fim de visitar o tenente A e realizar a farsa de lhe devolver o dinheiro. Aqui termina a terceira sessão e é interessante vocês repararem, ele trabalhava com hora marcada, portanto, o relato foi interrompido e foi continuado na terceira sessão, né? E graças a essa forçagem que Freud vai fazendo, a gente vai tendo a oportunidade de ver um neurótico obsessivo em ação. Quando a gente chega hoje na clínica, a gente já tem, fica muito claro para a gente. Agora, essa insistência nesse homem, essa coisa, na verdade, não passa de uma psicoterapia isso. Outra coisa que não é falado aqui, mas Lacan insiste sempre na questão do terço monnaie. Foi na hora que estava a confusão armada, que ele tinha falado com um amigo, que tinha resolvido assim assado, aparece na frente dele o livro do Freud, que o Freud tinha editado, que é a Psicopatologia da Vida Cotidiana, de 1901. Quer dizer, então, e aí isso é que levou ele a Freud. Então, o acaso, né, a letra sempre chega, a carta sempre chega ao seu destino. Isso aí também é importante a gente pensar que a gente, Lacan, vai usar outros argumentos para trabalhar com isso.